vidas sem teu amor, sem fé, sem graça e poder. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Quantos vivem sem conhecer a tua compaixão, que eu mostre pelo meu proceder o teu amor e perdão. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Minha vida consagro aqui perante a tua cruz. Tudo que sou pertence a ti, ó, vive em mim, meu Jesus. Abre meus olhos, dá-me visão, Senhor, que eu possa aos outros demonstrar teu maravilhoso amor. Podem se sentar. E os nossos pequeninos de 2 a 7 aninhos aqui na frente. Que legal! Muito bem! Os nossos pequeninos de 2 a 7 vão estar ouvindo acerca de missões, Viva a Compaixão, tá muito legal. O culto infantil, Joana tá chegando, Heitor, uma amiguinha nova. Qual é o nome dela, tia Uziane, sabe? Depois ela vai falar. Joana, muito bem. Alguém quer orar? Não? Lorena, você quer orar? A Lorena fez assim, depois guardou a mão? Eu acho que ela quer, né? Então vamos orar com a Lorena. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Abençoe eu, minha mãe, meu pai, meus amiguinhos, todo mundo, Senhor. Todo mundo dessa igreja, abençoe essa igreja. Abençoe tudo. Faça que nada de mal aconteça com ninguém, Senhor. Por favor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nossas crianças, muito bem. Deus abençoe aí as nossas crianças. Abra sua Bíblia, queridão e queridona, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 18. Depois de dois domingos que tivemos uma parada estratégica, um domingo para falar sobre missões, o outro domingo para falar sobre a ressurreição de Jesus. Estamos de volta ao Evangelho de Lucas. Estamos chegando aqui, amados e amadas, no início de uma nova sessão do livro. Na verdade, a alimentação dos 5 pães, dos 5.000, né? Algo em torno de 12.000 pessoas, porque eram 5.000 homens. A partir de um lanche de um menino, 5 pães e 2 peixinhos, o que ainda sobraram 12 cestos, marcou o final, pelo menos na redação de Lucas, no chamado ministério de Jesus na Galileia, ou a partir da Galileia. A partir do capítulo 9, Lucas registra Jesus com uma obsessão, uma santa obsessão: ir para Jerusalém.
Se você acha que eu exagerei em falar santa obsessão, folheie a sua Bíblia e veja o verso 51 do capítulo 9. Diz assim: E aconteceu que ao se completarem os dias em que seria levado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Alguns textos vão estar nos indicando de que Jesus de fato queria muito ir a Jerusalém. No capítulo 13, verso 22, nós encontramos a seguinte expressão: Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E você vai encontrar em 16:11, 18:31, 19:11, 19:28, essa determinação. Eu já tenho dito, mas é sempre importante lembrar de que Lucas, ele constrói o seu evangelho a partir de um argumento geográfico. Da mesma forma como ele o faz no seu outro livro, Atos dos Apóstolos. Só há uma relação invertida em Atos. Em Lucas, Jesus sai da Galileia e vai para Jerusalém. Em Atos, ele sai de Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A partir do capítulo 9, nós encontramos registros de um retiro espiritual. Eu vou estar chamando assim, onde Jesus chama os seus discípulos e os expõe a determinados ensinos. A proposta de Jesus é dizer: olha, assim como eu estou na minha jornada para Jerusalém, eu quero que vocês entendam também a vida cristã como sendo uma vida no caminho, uma jornada. É nessa grande porção que nós vamos encontrar, por exemplo, algumas parábolas que são exclusivamente de Lucas. E esse texto que eu vou estar expondo hoje seria, então, o início desse retiro. Seria como se fosse a primeira mensagem de Jesus, onde ele já começa logo de cara dizendo aquilo que os discípulos teriam que esperar. Olhe para mim, amados, Jesus nunca enganou os seus discípulos de que segui-lo era algo muito perigoso. Hoje em dia, seguir Jesus pode ter algum glamour. Hoje em dia, seguir Jesus pode ter algum tipo de destaque na mídia. Hoje, talvez, seguir Jesus lhe dê algum tipo de notoriedade. Vai fazer você fazer parte de uma grande agenda, quem sabe. Mas Jesus sempre deixou claro de que segui-lo era estar no caminho estreito. E caminho estreito é caminho de morte, é caminho de cruz. Os comentaristas do livro O Grande Drama das Escrituras, ou O Drama das Escrituras, o Greg Bartholomew e Michael Gowen, fizeram questão de registrar no livro de que a Jerusalém seria o cenário da batalha final. Batalha entre o reino de Deus e os poderes do mal. Havia uma expectativa em Israel de que em Jerusalém haveria uma batalha militar culminante, onde judeus piedosos estariam de um lado e gentios pagãos de outro. Jesus insiste nessa temática, só tem que ele diz de que essa não é a batalha. Jesus está prestes a tomar realmente toda a força do mal, triunfando na cruz. Mas para que a batalha fosse vencida, ele, Jesus, não mataria o inimigo. Ao contrário disso, ele seria morto. Ele daria a sua vida na cruz. Que jeito estranho de estabelecer um reinado, não é? Que jeito estranho para ocupar algum tipo de poder. Se os russos, a mando de Putin, entraram na Ucrânia para massacrar a Ucrânia,
para dizer de que a Ucrânia faz parte daquilo que em história a gente chama de Grande Rússia. E ele entrou para destruir. Ouvi um comentário político falando algo muito interessante. Putin sabe que não pode vencer a guerra, mas ele pode destruir a Ucrânia. E é isso que está acontecendo. Mas ao contrário dessa estratégia, amados, Jesus foi para Jerusalém para morrer. Ele venceria morrendo. É a lógica perversa do reino, o reino invertido. É perder para ganhar, é descer para subir. Usando a expressão do Donald Grapel, é o reino de ponta cabeça. É o reino invertido. Nesse texto, Jesus faz uma rápida consulta e uma revelação chocante aos seus discípulos. Se você prestar atenção na leitura, você já vai identificar a rápida consulta e a revelação chocante. Vamos ao texto. Lucas 9, 18 a 22. A 22. E aconteceu que enquanto Jesus estava orando em particular, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos antigos profetas, ou que um dos antigos profetas ressuscitou. Então Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Deus, mais uma vez eu te peço que as nossas atenções estejam capturadas na tua palavra. Que não haja locomoção, conversa, distração alguma. Que a sua palavra nos prenda com algemas invisíveis, para que saiamos daqui cheios de Deus. No nome de Jesus. Amém. E amém. João Marcos, a grande ideia desta passagem é qual? Jesus foi enviado por Deus para conceder salvação a todos os homens. Obrigado. Foi enviado por Deus para conceder salvação a todos os homens. As duas porções, Jesus faz uma rápida consulta, versos 18 a 20, e Jesus faz uma revelação chocante. Como eu disse no início, era um retiro espiritual. Jesus e os discípulos e Jesus. Uma conversa, um desafio, um esclarecimento de quem ele era e de qual seria a sua missão. Primeiro, uma rápida consulta, João, versos 18 a 20. Lucas faz questão de mais uma vez colocar enquanto Jesus estava orando. Isso é lucano, é de Lucas exclusivo. Em muitos momentos importantes, Lucas apresenta Jesus orando. E ele o faz de maneira única, de maneira singular nos evangelhos. Lucas 3:21, Jesus está sendo batizado. E Lucas faz questão de registrar. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu. Em Lucas 5:16, Jesus estava também enfrentando uma situação difícil na sua vida, sendo tentado, provado, desafiado, procurado por multidões. E Lucas diz:
Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Em Lucas 6:12, Jesus está na iminência de escolher os seus 12 discípulos para formar o seu time. E diz o texto que naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Agora Jesus para, depois de orar em particular, achando-se presentes os discípulos, a quem Jesus pergunta. E ele não fez essa pergunta, amados, apenas por uma questão de pesquisa. Ele não precisava disso. Ele é onisciente. Mas ele queria deixar claro acerca de cada um dos discípulos, daquilo que eles julgavam ser o destino daquele movimento. Em outras palavras, me permitam ser muito franco e talvez usar uma expressão bem popular. Jesus queria saber se os discípulos sabiam no que aquilo tudo iria dar. No que vai dar isso tudo? Jesus, que já havia caminhado com os discípulos há 3 anos, e agora ele está indo para Jerusalém, e ele está sabendo de que Jerusalém seria o fim. O fim que se tornaria o começo. E ele reúne os discípulos e diz o seguinte: vem cá, me responda uma coisa. Quem as pessoas, as multidões, dizem que eu sou? E aí os discípulos amados que vieram dos lugares mais distintos, em sua maioria eram galileus, disseram: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista. Herodes estava preocupado de que Jesus fosse talvez uma reencarnação de João Batista. Então, o pensamento de Herodes era o pensamento de muitos. É um João Batista reencarnado. Outros dizem que o Senhor é Elias, o profeta. Que no Antigo Testamento teve um estilo que o consagrou, que o marcou. Não apenas pelo seu comportamento, pelo seu estilo no deserto, mas pela sua palavra ferina, seu estilo direto. Senhor, estão falando que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é um dos antigos profetas que ressuscitou. Isaías, Jeremias. Me permita imaginar que Jesus, ouvindo tudo aquilo, disse: é isso? Versículo 20. E vocês? Quem dizem que eu sou? Eu li um comentarista essa semana que falou uma coisa tão simples, mas é tão profundo, né? As pessoas têm opiniões a respeito de Jesus. As multidões têm opiniões. Nós, os cristãos, precisamos ter convicções. Quando eu vejo cristãos tendo opiniões a respeito de Jesus, eu fico preocupado. Porque opinião é coisa de quem não caminha junto. Um dia eu vi um jogador de futebol no aeroporto de Porto Alegre, é o D'Alessandro, aposentou agora, jogador do Internacional. Ele é desse tamanhozinho assim. Eu falei: gente, mas dá ideia pela televisão, né? Eu tinha uma opinião a respeito dele. As pessoas tinham várias opiniões a respeito de Jesus. João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas. E aí Jesus diz assim, no grego, esse vocês tem peso de uma ênfase
que em português a gente não consegue ver. É como se ele dissesse o seguinte: e vocês? Daí eu acredito que Pedro ele fala, não porque ele era bocudo, mais corajoso, mas de certo modo ele era o líder. Ele era o representante dos discípulos. Mateus diz que a frase completa foi: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Marcos registrou que a resposta dele foi: tu és o Cristo. João vai dizer que em outro momento, Pedro teria dito: tu és o Santo de Deus. Lucas é resumido, distinto, e diz: tu és o Cristo de Deus. Nem usa o pronome, para ser preciso, ele apenas diz: o Cristo de Deus. O ungido de Deus. Christos é o correspondente grego para Machia, ou Messias, do hebraico. O ungido. Tu és o ungido. Tu és como um dos profetas. Tu és como um dos sacerdotes. Tu és como um dos reis. Mas pelo pronome definido, ou melhor, o artigo definido aqui, é o Cristo de Deus. O ungido. Mais do que os profetas, porque os profetas transmitem a mensagem. Tu és, além do transmissor da mensagem, tu és a própria mensagem. Os sacerdotes oferecem sacrifícios para aplacar a ira de Deus. Ao contrário, o Senhor, além de entregar, ofertar, o Senhor é a oferta. E rei, todos os reis passam. Mas o Senhor é rei para sempre. É rei dos reis. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo de Deus. Toda a nossa fé, amados e amadas, repousa nesta verdade. Esta confissão inaugurou a igreja do Novo Testamento. Esta declaração criou raízes na humanidade e conquistou uma comunidade para si, a comunidade dos eleitos, a comunidade dos crentes. Os poderes do inferno não foram bastante para reter ou para limitar o avanço de uma igreja que tem essa declaração basilar. A ponto de Jesus, em Mateus, ele registra que vai dizer sobre esta pedra, Pedro. Não é Pedro, como os católicos acreditam. Não é Pedro que é a pedra. É aquilo que Pedro disse que é a pedra. Esta pedra, Pedro, essa expressão que você usou, é pedra. E sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Quem é de fato Jesus? Reverendo Augusto Nicodemos tem um artigo muito interessante, já antigo, chamado Quem foi Jesus realmente? Ele começa esse artigo dizendo de que em 1994 foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, onde 87% dos americanos acreditavam que Jesus havia ressuscitado literalmente dos mortos. 3 anos depois foi feita outra pesquisa, e 30% dos americanos que se consideravam verdadeiros cristãos não acreditavam na ressurreição de Jesus como algo físico e literal. Ao longo da história, amados, os relatos dos evangelhos têm sido estudados, reexaminados, ressignificados. Ô palavrinha terrível.
E documentos como nós cremos serem fidedignos, como o documento de Lucas, um historiador que se utilizou de fontes para escrever o seu evangelho de maneira apurada, acurada. A Bíblia foi lida, foi dissecada. No século XVII, por exemplo, se dizia nas principais universidades europeias de que os escritores bíblicos eram impostores, fraudulentos. Até hoje, em uma discussão banal, numa sala de professores de qualquer ensino, as pessoas vão dizer: você ainda acredita na Bíblia, cara? Para com isso. No século XVIII apareceram vidas de Jesus, entre aspas, novelas, que tentaram reconstruir a vida de Jesus de Nazaré. E aí, a partir da Europa, sempre de lá, alcançando depois os Estados Unidos e o Brasil chegando atrasado, mas chegando também nessa toada, começou-se a desenvolver vários, eu vou usar esse termo que é feio, vários Jesuses, né? Várias vidas de Jesus. Um Jesus reformador social, um Jesus visionário. O cristianismo, então, foi despido, amados, a partir do século XVIII, XIX, do seu caráter histórico. Foi necessário reagir contra isso, e aí surgiu nos Estados Unidos aquilo que a gente chama hoje de fundamentalismo. Mas as discussões, amados, na Europa, então, hoje, amados, se você viu algum documentário sobre a França, que hoje elegeu seu presidente, é uma sociedade humanista, que nega completamente os pressupostos e primórdios cristãos que formaram aquela sociedade. Na Alemanha é assim também. Na Inglaterra é assim também. A Escócia, que foi o país da Bíblia, amados, hoje é um país secular. Tragédia. O liberalismo teológico pintou um Jesus, amados, tanto humano, que já não há nenhuma divindade nele. Alguns até distinguem o Jesus da história com o Cristo da fé. Para não insistir, amados, nesse retrato, se fala de Jesus nas principais universidades como um profeta, libertador social, simpatizante dos zelotes, de direita, ou de ideias libertárias de esquerda, os herodianos de direita, os zelotes de esquerda, um reformador social, um pregador itinerante, um carismático, um radical, um libertador dos pobres, um homem santo, piedoso, um hippie, uma figura carismática, um operador de milagres. E hoje ele é um coach para muita gente. E vocês? Quem dizem que eu sou? Quem é Jesus para você? Quem? Um resolvedor de problemas? Um gênio da lâmpada de Aladim, que você esfrega a lâmpada e sai dele um gênio dizendo: meu amo, você tem direito a 3 desejos? Jesus para você é alguém que resolve seus problemas emergenciais. É um santo, é um místico, é um distante, é uma ideia, é um conceito político, libertador, é uma ideologia. Quem é Jesus para você? Eu fico com Pedro. Eu estou com Pedro e não abro. Ele é o Cristo de Deus. Ele é o ungido de Deus. Ele é o Messias. Ele é o enviado de Deus para salvar o homem, para livrar o homem do seu pecado, para restaurar a sua vida, para transformar vidas. Eu creio, amados, que não é só camisa da Junta de Missões Nacionais. Eu creio que Jesus transforma. Creio.
Tira o homem do seu pecado. A filosofia, amados, pode tirar o casaco velho de um homem novo. Mas só Jesus pode tirar o homem velho de um casaco novo. Ele muda o homem. Ele é o Cristo. Ele é o ungido de Deus. Pedro vai dizer em João capítulo 6, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? É uma consulta rápida. Mas Jesus colocou ali o dedo na ferida dos discípulos. Tudo bem, vocês sabem das opiniões que as pessoas têm. Quais são as suas convicções? Eu temo de ver jovens aqui me ouvindo domingo após domingo, mas eu temo que eles estão tão distantes que quando chegarem na universidade, um professor não precisa nem ser inteligente. Ele pode ser um idiota. Mas com uma perguntinha besta e outra ali, há pessoas que vão abandonar a fé cultivada ao longo de anos. Por quê? Porque eles não têm, Beto, convicções. Eles só têm opiniões. A opinião dos pais, a opinião do pastor. Tem jovem que até hoje, se perguntar quem é Jesus, vai lembrar da musiquinha da Escola Bíblica Dominical. Nada contra a Marcele e as outras professoras aqui. Mas se a pessoa é jovem e o que conhece de Jesus é o que aprendeu na classe de Escola Bíblica Dominical, quando era criança, ou no culto infantil, você é um lerdo. Vai cair. Qualquer professor besta vai fazer a sua cabeça. Porque você não tem conteúdo cristão. Eu nem vou falar de apologética. Uma jovenzinha que foi para a Universidade do Rio, marcou atendimento comigo, vou contar o contexto, você já sabe quem é, não preciso falar o nome. Achei interessante, eu nunca tinha tido uma conversa com ela no gabinete. Ela chegou toda tímida, alguém já sabe, já imagina quem seja, com uma lista, Willo, uma folhinha de papel. Uma página de um caderno rasgado. Ela disse, pastor, eu nunca estive aqui falando com o Senhor, então eu fiz questão de anotar essa lista para eu não esquecer de nada. E começou. Pastor, o senhor sabe que eu vou ao Rio para fazer faculdade e tudo mais. Eu tenho essa dúvida. Vamos lá. Dúvida 1. Ela colocou um tiquezinho assim. Pronto. Outra coisa. Aí eu achei muito interessante, Luiz, que ela me perguntou o seguinte, pastor, eu quero a indicação de um livro sobre apologética. Eu falei, meu Deus do céu, eu ganhei o dia, o Senhor já pode me levar. Uma jovenzinha, indo para a faculdade, me pediu a indicação de um livro de apologética. Claro, eu não ia indicar Francis Schaeffer para ela, nem eu entendo Francis Schaeffer. Eu falei, você já leu C.S. Lewis? Ela falou, sim. Li Nárnia e tal, mas dá para ler Nárnia, mas você precisa ler um pouco mais. Você sabe do livro que ele conta a história da sua conversão, surpreendido pela alegria? Aí disse, pastor, eu já ouvi, mas eu não tenho. Eu já na minha cabeça imaginei, agora você tem. Cheguei em casa, peguei o livro ainda no plástico que eu comprei, e falei, agora eu entendi por que eu comprei esse livro e ainda não abri. As pessoas precisam ter opiniões a respeito da fé. Ah, pastor, mas ela vai fazer enfermagem, vai fazer letras, não importa o que ela vai fazer. Ela vai estar em um ambiente que a fé dela vai ser provada. Ela precisa declarar que é Jesus, ficar brigando, fazendo piquete, movimento. Não, não. Ela só precisa, como Pedro disse, olha só, ele de novo, né? Você precisa saber responder a qualquer pessoa que lhe perguntar a respeito da razão da sua esperança. É isso. E vocês? Quem dizeis que eu sou? Repito, estou com Pedro e não abro. O Cristo de Deus. Eu tenho experiências com ele.
Tenho. Já contei para vocês que bateram na porta de Billy Graham cedo e falaram o seguinte: na época era famosa nos Estados Unidos a teoria da morte de Deus. Aquela coisa de Nietzsche que estragou a Alemanha e chegou nos Estados Unidos. E chegou aqui no Brasil também por uns 3 loucados. Deus está morto, a igreja é o seu túmulo. E o repórter teve a audácia de perguntar ao pastor Billy Graham: pastor Billy Graham, o senhor está ouvindo sobre essa teoria da morte de Deus? O que o senhor acha? Ele falou: o quê? A morte de Deus? Eu acabei de falar com ele agora. Você precisa conhecer a Deus. Tem gente que fala o seguinte: pastor, eu não quero ler muito sobre Deus para eu não ficar bitolado. Bitolado é ser marxista, amados. Bitolado é ficar lendo Olavo de Carvalho. São 2 extremos, mas igualmente bitolados. Bitolado é ler opiniões dos homens. Quer ser inteligente? Quer ser o cara? Leia Jesus, leia os evangelhos. Você vai ser o cara das convicções. É por aí. Jesus. Agora você, quem é Jesus? João Marcos. Aí Jesus faz uma revelação chocante. Me lembrei do Paul Washer, pregação chocante. Jesus faz uma revelação chocante. E uma revolução também, né? Jesus, porém, 21 e 22, não é isso? Advertindo-os, mandou. O verbo aqui no grego para mandar é um verbo militar. É uma ordem militar. Mandou. Do tipo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem, Lucas utiliza essa expressão algumas vezes, sofra muitas coisas. Seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no 3º dia ressuscite. Queridão, queridona, olhe para mim, por favor. Se você é igual a mim, deve ter ficado assim, meio que encabulado. Por que Jesus disse que não era para falar? Tem coisa na Bíblia que eu fico em crise. Não era para divulgar? Jesus, tu és o Cristo de Deus, o Cristo de Deus. É que não era o tempo. Quando fosse necessário esse anúncio aberto, o próprio Jesus faria. E Jesus não precisa de procuradores, Jesus não precisa de gente que fale em seu nome, Ele quer falar. E cabe a nós só falar quando Ele já falou. É por isso que tem que esperar. Nós vivemos uma sociedade que gosta, amados, que é refém do ineditismo. Deixa eu explicar. Quer ser inédito, quer falar, quer causar na internet, quer lacrar, quer ser o cara. Eles falaram: não, calma. Jesus disse: eu estou mandando vocês não falarem nada. Porque o Filho do Homem, e aí Jesus usa o título lá de Daniel, ele vai ter que sofrer muitas coisas. Ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, ser morto e ressuscitar. Eu não quero entrar em polêmicas escatológicas. Quem me conhece sabe que eu fujo dessas polêmicas. Mas Jesus está pensando aqui em Daniel 9, 26, das 62 semanas. Diz assim: depois de 62 semanas, o ungido, que é o Messias, será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O povo de um príncipe, o povo do imperador, Roma. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Eu já dei a minha interpretação aqui das 62 semanas, que não é única. Você vai encontrar muita coisa, muita coisa, muita coisa. Mas para mim é simples. O ungido é Jesus. Ele vai ser morto. Daniel já havia dito isso. E não terá nada. O povo de um príncipe, que são os romanos, vão destruir a cidade. Vai vir aquilo que Daniel chama de abominação desoladora. É isso. Por isso que Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém.
Por isso que Jesus, desde aquele dia, começou a mostrar, dizendo o seguinte: olha, calma aí, as coisas vão se cumprir de acordo com as Escrituras. Eu vou sofrer muito nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas. Eu vou inclusive ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Agora olhe para mim. Quem esteve aqui no domingo passado se lembra. Se não, assista a mensagem no canal do YouTube. Pedro e João correram. Pedro e João. João, mais novo, chegou primeiro. E Pedro, aquela história toda. Mas João chegou e ficou parado na porta do túmulo aberto. Pedro entrou já direto. E o texto vai dizer de que Pedro vê ali o linho, o pano de linho que cobriu o corpo de Jesus. Ali, eu ouvi uma mensagem essa semana, depois que eu tinha pregado a minha, né? Na verdade, eu ouvi do pastor Léo Lucimar. O Léo pregou a mesma mensagem que eu preguei aqui no domingo. E a gente está caminhando junto com mentoria, eu falei, poxa vida, estamos juntos. E o Léo disse que o seguinte: como os lençóis estavam com muitos aromas, produtos aromáticos, se alguém tentasse tirar o linho do corpo, Beto, iria fazer um estrago no pano. Pano fino, cheio de perfume, mas estava intacto o pano. Jesus, eu vou usar uma expressão que não é desrespeito, Senhor. Jesus evaporou. Ele saiu de dentro, ou dentre os panos. E o texto vai dizer em João capítulo 20, que João, que estava na porta do túmulo, ele entra, vê e crê. Porque o texto de João diz que eles não haviam entendido que Jesus iria ressuscitar. Mas, Linalvo, Jesus já havia dito aqui: eu vou ser morto, e no terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas antes de você falar mal dos discípulos, você também é um incrédulo. Jesus também diz muitas coisas a seu respeito, e você faz cara de tadinho, e reclama, e murmura. Mas, amados, fato é que Jesus está deixando muito claro. Vocês não acham que eu sou ungido? Mas eu vou sofrer, ser rejeitado, morrer. Mas preste atenção. Eu vou ressuscitar. Jesus disse mais 2 vezes isso, e Lucas registra. Lucas 9, 43 a 45 e Lucas 18, 31 a 34. Caminhando para o final, João Marcos. Aplicações para você ir para casa e dizendo o seguinte: eu estou com Pedro, Jesus é o Cristo de Deus, mas eu sei que o chamado de Jesus é um chamado para o sofrimento, para o martírio. Ele iria sofrer, ser rejeitado, ser morto, mas eu creio na ressurreição. 2 aplicações apenas, queridão e queridona. Primeiro, você precisa não apenas ter uma ideia de quem é Jesus, ou uma opinião, mas você deve conhecê-lo pessoalmente, uma convicção. Quando Jesus foi julgado, amados, diante de Pôncio Pilatos, eles disseram para Jesus: se você é o Cristo, diga-nos. Lucas 22, 67. O que Jesus disse? Se eu disser, vocês não vão acreditar. Em João 11, 27, Jesus chega e encontra Marta. E Marta diz: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. É fato, amados, que em 1 João 5,1, o texto diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Mas a pergunta é: por que nós não cremos? Nós não cremos porque nós nos contentamos com uma vaga ideia de quem é Jesus. Nós nos contentamos com aquilo que nos foi passado na escola bíblica dominical. Preste atenção, nós nos contentamos com aquilo que a gente ora e canta nos cultos, quando a gente vem, quando dá vontade de vir. Jesus precisa ser conhecido pessoalmente, a ponto de você dizer como Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Tem que haver convicção, amados. Quem é Jesus? Convicção. A fé dos seus pais não vai levar você para o céu. A fé dos seus avós não vai levar você para o céu. A fé da sua esposa não vai levar para o céu. A fé do seu esposo não vai levar a minha fé não vai levar ninguém para o céu. A fé em Maria não vai levar ninguém para o céu. Santo Antônio também não vai. Fátima também não. Benedito também não. Porque a fé é pessoal. João diz, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E você só pode chamar uma fé de nossa se ela for vivida, experimentada. E a fé não vem, amados, a nós por nascimento. Não é por sangue. O que Jesus disse para Pedro quando ele disse, e Mateus vai registrar isso, só Mateus, não foi carne e sangue que te revelou, Pedro. O que você falou, Pedro, é de Deus, eu carimbo. Não foi carne, nem sangue que te revelou. Última aplicação, João. Jesus veio ao mundo para que Deus exibisse sua humanidade. Ele é o Filho do homem. Ele não é um avatar. Ele é uma pessoa real. Não existe fé, amados, numa imagem. Jesus não é um holograma. Quem gosta de filmes aí, de Star Wars e outros filmes da Marvel e da DC, enfim, é muito comum os heróis voltarem. E as pessoas lutam e conversam com imagens. É o Anakin ainda jovem que aparece para falar com a sua irmã ou com seu sobrinho, que seja. É como uma imagem, um holograma. Não, mas Jesus não é isso, não. Jesus é real, cara. Jesus é real. C.S. Lewis tinha razão quando disse, o Filho de Deus se fez homem para que os homens pudessem tornar-se filhos de Deus. P.T. Forst disse o seguinte, o cristianismo não é o sacrifício que fazemos, mas o sacrifício em que confiamos. Max Lucado vai dizer, enquanto a cruz for um presente de Deus para o mundo, ela tocará em você. Mas não mudará. Porque é precioso proclamar Cristo morreu pelo mundo. Agora é mais doce sussurrar, Cristo morreu por mim, morreu por meus pecados, assumiu o meu lugar na cruz, carregou os meus pecados. Ele sentiu minha vergonha e falou o meu nome. E a última citação do C.S. Lewis que diz assim, se você buscar a si mesmo, no fim só encontrará ódio, solidão, desespero, fúria, ruína e podridão. Agora, se você buscar a Cristo, você o encontrará, e junto com Ele encontrará todas as coisas. Todas as coisas. Olhe para mim, queridão e queridona, eu quero terminar dizendo o seguinte, Jesus se relaciona com a gente. A última tela, João, é coisa muito séria. Jesus foi enviado por Deus para conceder salvação a todos os homens e você vai poder sair daqui dizendo, eu falei com Jesus. Eu estive com Jesus. Eu caminho com Jesus. Eu estou na Bracels, mas eu estou com Jesus. Eu estou no centro da cidade, mas eu estou com Jesus. Eu estou na prefeitura trabalhando, mas eu estou com Jesus. Eu estou no meu comércio, mas eu estou com Jesus. Eu estou com Jesus o tempo todo. Há uma relação, há uma comunhão, há um relacionamento, amados. Você pode conversar com Ele, você pode compartilhar a sua vida com Ele. Ele é o Cristo de Deus, Ele é Filho do homem. Ele é Filho do homem que se tornou Filho de Deus para que nós, filhos dos homens, também nos tornássemos filhos de Deus. É o Deus encarnado. Eu quero terminar, amados e amadas, citando aqui uma das músicas
mais lindas do Estênio Márcios, o mesmo autor daquela música Fim de Tarde no Portão. Essa música o Estênio passeia na sua poesia, imaginando alguém conversando com Jesus momentos antes dele ser condenado. É a ideia da música que se chama Alguém Como Eu, é de alguém que cede cede um quarto para que Jesus durma antes da sua execução. Eu vou citar a letra e ela é linda, 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 linda. Alguém Como Eu, composição Estênio Márcios. Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela para a rua. Deixou-me falando só. Dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem? Sonhas como Deus? Sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz? Ou sonhas com a cruz? Perdoa, mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho. Vais curando até chegar ao lenho. Partiu, fica a paz em mim, fica a sala com cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo seu, para levar a culpa de alguém como eu, para lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Vai verter a culpa, a vida do corpo seu, para levar a culpa de alguém como eu, para lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Esse é Jesus. Esse é o nosso campeão. Esse é o nosso representante. Esse é o ungido de Deus. Como eu cantava na minha adolescência, nele a gente pode confiar. Nele a gente pode e deve confiar. É Jesus. É Jesus. Abaixa a cabeça, queridão e queridona. Olha Jesus aqui. Olha Jesus fazendo uma rápida consulta e uma revelação chocante. Olha Jesus, o enviado por Deus para conceder salvação a todos os homens e a pessoas como você. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa complicada. Não importa. Pedro era. Nem vou falar muito de Pedro para você. Mas não há pessoa, amados. Charles Spurgeon disse certa feita: não há ninguém que não tenha ansiado e buscado a Jesus de verdade, que não tenha encontrado, mais cedo ou mais tarde. Esse é Jesus, o Filho de Deus, o ungido de Deus.